aí teve um cara que botou... Eu tenho poucos haters lá, tenho poucos, mas teve um cara, o nome dele era Marcos, e ele escreveu assim: por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Aí eu já li aquilo e eu falei assim, não, peraí. Eu que estou botando o ponto de exclamação, tem um ponto de interrogação aqui. E ele estava me fazendo uma pergunta legítima. Eu nunca respondo ninguém ali, não tenho DM, não tenho nada disso. Mas eu falei assim, eu vou responder para o Marcos. Entrei na conta dele, não faço isso nunca. Entrei na conta dele, ele fez uma pergunta legítima que eu quero responder. E aí ele pegou, eu entrei na conta dele, privada. Aí eu peguei, apertei lá, pedi para seguir. Ele me manda aí uma mensagem, aí sim com exclamações: por que você quer me seguir? Aí eu falei assim, não, Marcos, é que você me fez uma pergunta legítima e eu queria tentar te responder. Por que todos os artistas têm que ser de esquerda? Aí eu fui e eu vou te falar que eu acho que isso que talvez dentro dessa polarização e dessas fake news e tudo, e aí eles cataram a história da Rouanet, que virou e é muito, gente, foi muito, eu imagino, foi muito terrível ver assim o seu tio na mesa de domingo falando, mas essa mamata da Rouanet, tio, o que o senhor sabe da Rouanet? O senhor já entrou no site do Ministério da Cultura para ver as contas, por exemplo, do Galileu Galilei que eu fiz do Brasil, está tudo lá. Tio, pedir dinheiro de Rouanet é mais difícil que trabalhar, para começar. Não, e as pessoas, deixa eu aproveitar então aqui para explicar, talvez a sua audiência seja toda, já sabe disso, mas eu sempre acho bom que é preciso explicar. Que o governo não dá um dinheiro para a gente, que o dinheiro dá um certificado do Ministério da Cultura que você fica apto a virar para uma empresa. Agora, por exemplo, no Que Só Sabemos Juntos, a gente tem de novo o patrocínio do Bradesco Seguros. Você vai lá e propõe para o Bradesco para ele patrocinar. E é importante que as pessoas saibam e elas não se informam e ficam falando, né? Isso é que foi a grande tristeza, né? Que cada R$1 que o Bradesco dá para mim através da Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, retorna para o governo 1,6. Por quê? Porque ele gerou empregos, trabalho, impostos, a gente paga impostos. Então, o que acontece? Essas empresas que investem em cultura, e é bom que se saiba, elas, se pagarem o seu imposto diretamente para o governo, elas vão dar aquele dinheiro, aquele R$1 para lá. Se ela fizer essa voltinha e tiver esse trabalho de dar para a cultura, o que retorna para o governo em imposto é 1,6, porque nós pagamos imposto, porque tem um monte de família, empregado, aquilo tudo. Então, aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa imensa de produção e de geração de renda para quem trabalha. São profissionais, tanto que na pandemia ficamos todos nos segurando assim, porque... Cultura. Então, muita gente... Essa foi uma difamação, uma calúnia, porque as pessoas falaram sem saber, claro, né? Mas eu acho que em cima do fato da maioria dos artistas, a maioria pelo menos, é de esquerda. Por quê? O que você respondeu para o Marcos? Eu respondi para o Marcos, que quando a gente é ator, a gente trabalha com muitos textos que atravessaram séculos, clássicos. E o que sustenta um texto para ele virar clássico? Na minha opinião, os nossos eternos dilemas. Que você foi ver Shakespeare e entendeu tudo sem entender uma palavra. Por quê? Fala de ciúme, a traição do irmão, o pai que envelhece, não é mais respeitado pelos filhos. Todas coisas que a gente nunca conseguiu resolver, e a arte vai o tempo inteiro ajudando a gente na nossa compreensão da imperfeição humana. É isso que a arte faz. Então, cada vez que você se debruça sobre um trabalho, geralmente, cavuca, vai estudar, ler coisas, e você vê que a gente tem uma grande desigualdade social, que o mundo é muito injusto, que você vê como que a gente entrou nessa cilada dessa vida inventada de opressor, oprimidos, onde sempre tem o predador e a presa, onde a gente acabou girando nesse capitalismo louco que a gente inventou para viver, absurdos com os quais a gente compactua, e que se você for olhar de perto uma criança vai falar, mas por que é assim? Né? Então, essa questão
dá a nós, artistas, que lidamos com a arte, os textos, a coisa, e vivendo personagens, uma indignação das injustiças sociais que a gente inventou para viver muito grande. E os partidos de esquerda, pelo menos, eles têm uma certa empatia a mais pela injustiça social do que os de direita e aqueles neoliberais que ficam justificando tudo pelo lucro. Eu não consigo justificar as coisas pelo lucro, ou pelo que rende, ou pela economia. Viu? Meu filho fala, mamãe, isso é economia. Eu falo, sim, mas não foram os homens que inventaram a economia para viver, né? A economia tem que servir aos homens. Eu gosto dessas perguntas infantis, um pouco, porque a gente começou a viver uma lógica ilógica. E fiz um tratadinho lá pro Marcos, e ele me agradeceu eu ter tido essa... Ele falou assim, não sei se eu concordo com tudo, mas eu gostei muito de você ter me dado atenção.